Vamos ler a Bíblia em 16, capítulo 16 de Mateus, 16, de 1 a 4, versos de 1 a 4, Mateus 16. Mateus 16, de 1 a 4, diz assim: E aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. A gente entende, já no início desse texto, os fariseus e os saduceus, eles que não se davam, aqui estão juntos para criarem uma contenda, ou para testarem, ou o texto diz tentarem Jesus. A Bíblia diz que essa disposição, esse sinal que eles pedem, essa vontade de que alguma confirmação especial, mas não era um milagre comum, a palavra original aqui não está relacionada com um sinal comum, com um milagre que eles já estavam cansados de ouvir falar ou de saber sobre, ou até de ver em alguma circunstância. Sinais do céu, o homem lidando com a natureza e vários profetas, né? A partir de vários profetas nós tivemos essas situações assim, de que os céus, né, de alguma forma, ou algo do céu vem, ou algo no céu acontece, como no caso de Elias, de Josué, de Moisés e tantos outros. Um milagre especial, um sinal que confirmaria que Jesus Cristo era, de fato, aquele que eles esperavam. Até aí está tudo tão normal, né? Então, por que não, né? A gente fica com essa expectativa, né? Já que Jesus havia realizado tantas coisas, aqui a gente percebe que se ele forçasse um pouquinho mais o seu poder, a sua condição, ele faria o que eles queriam, que era um semeion, né? A palavra grega para sinal nessa circunstância. E Jesus nos traz uma lição grandiosa para as nossas vidas com essas circunstâncias, com essa porção especial de texto, de um assunto especial no meio de um outro texto grande, que tem outro interesse, outro contexto, né? A gente percebe, em primeiro lugar, a disposição, pode-se dizer assim, eu não quero confundir, mas eu quero apenas esclarecer essa disposição lógica, né, a aristotélica que Jesus está
mostrando que os fariseus tinham condições de discernir. O que eu quero dizer isso com aristotélica? São as questões baseadas num dos mais importantes filósofos de toda a história, que estava sempre voltado para as questões empíricas, lógicas, da natureza, questão de conta daí para cima, né? Daí para você achar, né, as razões da Terra, as razões objetivas da vida, bastava você fazer determinadas observações, o que a gente conhece hoje, né, talvez o resume hoje até mesmo como ciência, né? E Jesus mostra para eles que eles tinham condições de fazer isso, e eles faziam isso o dia inteiro. Não se tratava de pessoas burras, não se tratava de pessoas ignorantes, de pessoas que não tinham faculdades mentais ou lógicas ou cerebrais aguçadas, né? Ou que eles tinham algum tipo de distúrbio nesse sentido. Não, pelo contrário, né? Jesus até aprova essas faculdades lógicas, dizendo, engraçado, vocês conseguem ver sinais no céu, às vezes, o que o texto diz aí, né? Um avermelhado diferente no céu pela manhã, e vocês constatam, né, que haverá bom tempo, né? E há o bom tempo. A gente sabe que as coisas, na maior parte das vezes, pessoas que lidam com o tempo e que antigamente com nenhum, né, desenvolvimento meteorológico para descobrir, né, de maneira mais precisa e mais lógica ainda, com instrumentos precisos, com satélites, etc., o sujeito ia mais ou menos no senso comum da coisa mesmo, né? Mas esse senso comum estava carregado, coberto de lógica, né? E é isso que a gente chama dessa disposição, né, aristotélica, isso que já invadiu o mundo grego, a cultura grega, que o mundo daquela época quase todo já usufruía dela, né, compartilhava dela. E essas constatações, né, que depois a gente vai chamar de silogismo, né, alguma coisa assim, todos os homens são mortais. Os gregos são homens, logo, todos os gregos são mortais. Isso é silogismo, né? Toda vez que o céu está vermelho pela manhã, normalmente acontece aquilo à tarde. Ou vai ter bom tempo o dia inteiro, né? Logo, hoje vai ter bom tempo. Isso é o silogismo. Isso é o que é criado, né, por Aristóteles, pela filosofia, e trazendo assim conceitos, né, e disposições lógicas. E eles tinham essas condições, né? E Jesus mostra que, de fato, essas coisas davam certo, né? Pela manhã, o sujeito dizia, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, né? E aí Jesus diz, vocês sabem, na verdade, discernir o aspecto do céu, mas não podem discernir os sinais dos tempos. Sendo assim, Jesus aprova as faculdades lógicas deles, mas essa aprovação valida a desaprovação deles. Vocês estão aprovados na condição de entender, de usar a mente de vocês, mas vocês estão reprovados em relação àquilo que vocês querem saber, em relação ao Messias, em relação ao mundo espiritual. Vocês sabem fazer continhas, vocês sabem como usar a mente de vocês, mas vocês não podem usá-la para discernir o que está diante de vocês. E quando Jesus diz, vocês não podem, ele não quer dizer que eles eram incapazes, que não tinham sentidos e cérebro funcionando. Não é exatamente isso. Ele está dizendo, vocês conseguem se proteger muito bem contra a tempestade e alagamentos, mas vocês não conseguem usar a lógica para discernir sobre o Messias. Compreendem a atmosfera, o céu que está em cima de vocês, mas não compreendem o que estão encarando. Jesus. E a Bíblia diz que Jesus dá a razão disso, o porquê disso. Porque eles não conseguiam compreender aquilo que era mais importante para eles, para toda a eternidade.
Uma geração má e adúltera procura por mais sinais. Outros sinais. Sinais exorbitantes. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o de Jonas. Porque ser adúltero faz com que o seu cérebro funcione mal em relação a uma realidade espiritual. Agora, uma atenção especial para o adúltero aqui, um termo comum, aliás, um termo profético, historicamente profético. É claro que Jesus não está se referindo em primeira mão, porque também pode ter um sentido literal, mas não para todos, obviamente, mas em primeira mão, Jesus está se referindo àqueles, num sentido subjetivo, não no sentido literal, que desprezaram, que se desinteressaram pelo noivo. O noivo vem buscar a noiva, mas a noiva não quer o noivo, porque ela é adúltera, ela prefere outro. Os fariseus preferiam o elogio dos homens, eram amantes do dinheiro, eram amantes ou interessados ou buscavam o louvor dos homens. Eles tinham outros em suas vidas, eram adúlteros. Eles queriam ou eles não queriam o noivo. Isso porque Jesus não se encaixou nas expectativas deles para o casamento. A relação Jesus e igreja, o noivo e a noiva. Jesus não se enquadra na relação, ou no interesse, ou na expectativa, ou na esperança deles, para que houvesse uma aproximação real, um interesse real, um contato, uma conexão. Eis a razão porque os fariseus pediam um sinal. Vamos analisar isso aqui, já que o negócio é lógica. Pensa numa coisa. Esse é o noivo e lá no fundo você suspeita que ele pode ser o noivo, mas você não quer tê-lo como seu noivo. Suspeita. As coisas estão acontecendo, você está ouvindo coisas, evidências, sinais. Não é possível. Vocês não são débil mentais. Não é possível que vocês não conseguem entender sinais, circunstâncias, milagres, testemunhos elementares que passam por todo lado. Vocês conseguem até prever alagamentos. A questão não é que vocês estão precisando de sinal. A questão é que vocês estão precisando de pretexto para concluir aquilo que vocês querem ouvir. Porque uma das melhores formas de rejeitá-lo como seu noivo é dizer isso, aquilo e aquilo outro não é evidência suficiente de que você é o noivo. Então você pede por mais e mais e mais e mais e mais sinais. Entendeu isso? Você fica procurando, o indivíduo fica procurando. Não, agora faz mais uma coisa. Não sei, acho que não. O sujeito está torcendo, está interessado num estilo de vida no qual Jesus não cabe. A disposição da maior parte das pessoas que dizem, não, Deus não existe. Não, eu não gosto de Deus, eu não gosto desse assunto. Elas estão o tempo todo querendo falar nisso. Estão o tempo todo querendo achar algum tipo de justificativa para dizer, eu não falei. Não é ele, não é isso. Isso não é verdade, não pode ser. Quer ver? Vamos ver se é verdade. Acontece isso. Aconteça isso. Aconteça um milagre na minha família, porque fulano de tal está morrendo. Se ele não morrer, eu vou ser de Deus. E o sujeito fica procurando. Procurando o quê? Uma forma de rejeitá-lo. Jesus sabia que era isso que acontecia nos corações deles. Eles não estavam querendo uma forma de crer, eles estavam querendo um pretexto para rejeitar.
Eles pediam mais sinais para dar a impressão de que não havia evidência suficiente para aceitá-lo como noivo. Portanto, a razão de se lidar bem com a natureza, mas ser deficientes quanto à realidade espiritual, é por causa do coração adúltero. Vocês têm outros. Coração adúltero é isso, em relação a Deus. Vocês têm outros. Outros interesses. Outras disposições. Não é a falta de evidências. Não é a falta de capacidade racional. É porque vocês são maus. É porque vocês são adúlteros. E um coração adúltero estraga a mente. E ela passa a funcionar muito bem em questões egoístas e não pode funcionar em questões espirituais. O sujeito fica morto, cego, morto, adormecido, com o entendimento obscurecido. Tudo estraga no olhar de quem quer insistentemente o outro. Não é assim num relacionamento? Agora, trazendo para a questão literal, o relacionamento conjugal. Se há uma circunstância de um outro participando no coração da noiva, do noivo, do marido, a noiva e o noivo, a noiva tinha compromissos matrimoniais nos tempos bíblicos. Ela já estava oficialmente comprometida com aquela figura, com aquela pessoa, e ela só estava aguardando o retorno dele, e ele que estaria, ou que tinha ido, ou que ainda não tinha vindo, porque estava preparando um lugar especial para buscar a noiva. Era assim que acontecia nos tempos bíblicos. Logo, a reunião, o encontro, a permissão, a bênção dos pais selavam o relacionamento matrimonial. E só faltava, a partir de então, o lugar. Por isso, Jesus diz em João, eu vou preparar morada. Sendo ele o noivo, ele está usando um termo que aquela cultura entendia perfeitamente. O noivo da igreja vai preparar lugar e vai buscar a noiva. Era assim que acontecia. E voltando à questão literal, quando tem um outro ou uma outra participando da vida, dos sentimentos, das emoções, do coração, da afetividade, tudo estraga no olhar do primeiro, do legítimo ou da legítima. Tudo estraga. Está tudo ruim. A maneira de ser, a maneira de falar, a maneira de se vestir, a maneira de cozinhar, a maneira de... o corte de cabelo, o penteado, enfim, o trabalho que é pouco ou é muito, né? Tá tudo ruim, sempre ruim. Porque o coração adulterado ou o coração adúltero, ele estraga tudo. De dentro para fora já está tudo estragado. Ele já não quer o legítimo, o que é. Logo, ele vai promover ou buscar as circunstâncias para que, em não morrendo, porque o melhor seria, neste coração adulterado, que suma, que apague, que desapareça, que morra, porque aí eu ganho legitimidade para viver com o outro ou com a outra. Mas em não morrendo, já que não morre, que exista algum tipo de pretexto para que ocorra uma separação. Uma coisa forte, dê-me motivos. Até fez lembrar do Tim Maia, né? Me dê motivo para ir embora. Me dê motivos. Essa é a disposição do coração adulterado.
Mateus 16, de 1 a 4, eles estão dizendo não necessariamente que querem algo que os convença, mas que apareça algo, que surja algo nessa relação ali, nesse contato, que os faça rejeitar. Que confirme o que o coração adúltero e mau quer de qualquer forma, a todo custo. Efésios 4,18 diz que essa disposição é a mesma, que faz com que o sujeito ou as pessoas estejam obscurecidas de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Alheios à vida de Deus, porque estão obscurecidos de entendimento, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Está aqui, a chave do texto. Quando Jesus diz no versículo 3, então, e não podeis discernir, essa é a chave do texto. Não é porque vocês têm algum tipo de deficiência, algum tipo de atraso mental, algum tipo de incapacidade racional, ou de irracionalidade, ou de falta de faculdade lógica à disposição de vocês. É por causa da dureza de coração, a falta de discernimento daquilo que mais importa nessa vida, o mundo espiritual. A lida espiritual, a vivência espiritual. Porque a dureza de coração é dureza contra Deus. O coração funciona, opera contra Deus. Vocês sabem como interpretar o que aparece no céu, o cérebro de vocês funciona, vocês são culpados por não interpretarem o que se refere a mim. É o que Jesus está dizendo. Em todo o Novo Testamento somos chamados para o processo de conversão da nossa mente para Cristo. Em todo o Novo Testamento, em todos os evangelhos, mais especificamente, os fariseus, os escribas, os saduceus, em algumas circunstâncias, os saduceus não se interessavam muito por essas coisas, não. Há, inclusive, uma grande controvérsia se, de fato, os saduceus estavam juntos aqui. Há uma conclusão dos melhores comentaristas sobre esse assunto, de que eles estavam. Eles se interessavam só por ganhar dinheiro, eles se interessavam só por fazerem conchavos políticos com Roma, que beneficiassem eles, que desse uma grana alta para eles em relação a isso. É coisa que a gente não sabe do que se trata, né? Coisa que a gente, assim, é uma cultura muito diferente da nossa, né? Gente que fica se aliando a políticos só para se beneficiar na vida, ainda que de maneira corrupta. Mas isso não acontece no Brasil, isso só acontecia lá há 2000 anos, lá na Palestina. Os fariseus não, os fariseus eram, de fato, o melhor de todos eles. A elite religiosa. O melhor. Aqueles que se consideravam os melhores e, de fato, eles tinham alguns valores, algumas virtudes religiosas que superavam em muito as outras seitas ou denominações ou grupos religiosos daquela época. Mas eles estavam envolvidíssimos no processo de se afastarem do Messias, de Jesus Cristo, do ungido de Deus o tempo todo. De converterem as suas mentes para longe de Cristo, para um sentimento mantido, cuidado, gerido, zelado de rejeição a Cristo. Isso aí é a disposição, talvez, mais trágica da vida humana. É quando você tem amparado ali por lógicas, por razões. O mundo ocidental, principalmente, nos últimos 300 anos, 200 anos mais especificamente,
endeusou a razão, o empirismo lógico, né? As coisas que são repetidas ali, observadas, repetidas, e dá certo conforme a receita, conforme a repetição, conforme o experimento. E foi lidando com as questões que podiam ser observadas e repetidas, e dando certo. E o sujeito foi, inclusive, teve uma tendência teológica, chamada de liberalismo teológico, que foi uma maneira teológica, ou uma maneira racional de ser, ou de se ter teologia, de se ter e de se concluir a respeito de Deus, a respeito da Bíblia. Invadiu tudo. O Deus passou a ser a razão. E o sujeito vai seguindo o fluxo, ali, amparado naquilo que ele pensa, naquilo que ele se dispõe, naquilo que ele diz, não, o negócio comigo só funciona assim. Se puder ser provado. Se algum tipo de investigação científica, midiática, jornalística, mostrar que esse negócio realmente é assim, funciona assim, mentira! O sujeito não quer ser convencido de nada, ele quer simplesmente que se estabeleça o convencimento da sua rejeição por tudo aquilo que é de Deus, que vem de Deus, que é espiritualidade. Mas isso não durou muito, não, esse negócio de tão somente lógica. Esse negócio ficou mais ou menos ali no pé do século XX. Hoje, a ONU, quer dizer, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, atualmente, eles consideram que a espiritualidade tem sido bastante... tem que se considerar que a espiritualidade tem sido bastante estudada no que se refere às relações com a saúde humana. E a OMS vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. E é impressionante como isso, na literatura, na mídia, nos círculos acadêmicos, médicos principalmente, de cuidado de saúde, como realmente a gente já sente algum tipo de um pouco mais de impacto, de um pouco mais de respeito, pelo menos. Não estou querendo respeito de que ninguém me respeite para tão somente que algum tipo de titulação ou de religião seja aceita, o sujeito reverencia isso, não é nada disso. Mas é o respeito de que, de fato, quanto à saúde, quanto ao paciente, quanto ao indivíduo que quer se prevenir de um monte de coisas, de que, de fato, nós estamos tratando, quando se fala de espiritualidade, nós estamos tratando de algo que sempre ajuda. Que essa ressignificação da vida, num contexto transcendente, de que essa consciência de que há alguém bem maior e de que há um convite a uma relação com esse alguém bem maior, de que isso ajuda. De que nessa relação o ser humano redescobre a sua essência, de que o ser humano se inspira, de que isso ajuda. E muito, e em todos os aspectos da vida. Até porque o mundo que tentou viver amparado e ancorado só na lógica não deu significado às descobertas, às posturas humanas, ao modo do mundo ser e acontecer no século XX principalmente. E o mundo, com todos os aparatos que ele conquistou a partir dessa disposição mental, ele ficou mais caótico ainda.
E não foi um grupo de gente, um conselho de pessoas que começou a dizer assim, não, nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos de reinserir o conceito de espiritualidade, de valor à espiritualidade no chão, no caminhar, na jornada humana. Não! É o indivíduo que começou a se perceber, a se notar como um indivíduo prejudicado quando ele estava caminhando só numa mão do negócio, só na mão da lógica, só na mão da rejeição de tudo aquilo que pode ser metafísica, que pode estar além da física. Aliás, tentaram o pessoal da academia e os acadêmicos, o século XIX principalmente foi um século de destruição, de tentativa de desvalorização e destruição do conceito metafísico, conceito filosófico, daquilo que está além da física. E no pezinho do século XX apareceu um muito mais forte dentro da própria filosofia, a fenomenologia, com força total, que se estabelece até hoje e é um ambiente de discussão, de intenso respeito dentro da filosofia, fecha aspas aí para o pessoal da academia. Quer dizer, fecha parênteses, porque senão a gente confunde mais do que ajuda. Mas o que tudo isso quer dizer é que se a gente caminhar pensando que as nossas faculdades lógicas, que as nossas capacidades lógicas podem salvar a gente, e de que a gente dá um tô nem aí para o mundo espiritual, para a espiritualidade, para o ambiente de espiritualidade, de relacionamento com Deus, é de que tudo que a gente pode conseguir baseado em todo o texto de Romanos capítulo 1, é de que Deus pode nos deixar, nos lançar, nos jogar, nos entregar à nossa própria disposição mental. Sigam sozinhos. Ou vocês acham que Deus vai sair chorando atrás, caminhando, se banhando com as suas lágrimas por causa daqueles que disseram, eu não quero o Messias, eu não quero Jesus, eu não quero o noivo, eu rejeito, eu não estou nem aí. A Bíblia diz que Deus os entregará às suas disposições mentais. Eu vou pular do penhasco, do despenhadeiro. Então pule nu. Quem sabe você não consiga uma performance melhor. É isso que Jesus está nos ensinando. Para terminar, uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Alguém leia para mim Lucas 11:30. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 30. Jonas. Sabe qual foi o sinal de Jonas? Jonas. O sinal de Jonas foi o próprio Jonas. Para os ninivitas, aquele povo pagão, aquele povo que vivia lançado, entregues, pessoas entregues às suas próprias sortes, disposições mentais, afundadas na iniquidade, na impiedade, não dando razão a Deus, não se interessando por nada que era de Deus. Um dia aparece um homem, um profeta torto, pregando de forma torta, porque não estava nem um pouco interessado em estar ali. E todos os ninivitas se convertem. Esses, por piores que fossem, esses não tinham o coração adúltero. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós entendemos como sendo religião, como sendo nossa vida com Deus. Porque a gente pode estar num caminho absolutamente equivocado. E aqueles os quais desprezamos
podem passar correndo na nossa frente, atingidos pelo favor de Deus, pela alegria de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, encontrados pela mensagem de Deus, pelo profeta de Deus. Jesus estava dizendo, Jonas passou para lá e para cá entre os ninivitas pagãos. Eu estou aqui, para lá e para cá. Galileia, Samaria, Judéia, Judéia, Samaria, Galileia, para lá e para cá. E vocês não dão a mínima. E vocês me pedem um sinal. O sinal que vocês querem sou eu. O sinal para os ninivitas foi Jonas. Eu sou o sinal. Olhem na minha cara, vocês sabem olhar para o céu. E compreender se precisa tirar a roupa do varal. Olhem para mim. Eu sou o sinal de Deus para vocês. Enquanto isso, multidões no mundo, ao nosso lado, ao nosso redor, por todos os cantos, seguem a vida desinteressados em Deus, com o coração adúltero, tem outro, ou outros, querem outro, ou outros. E diante daquilo que é de Deus, que vem de Deus, eles só querem rejeitá-lo. Vamos orar?